Olá, pessoal, tudo certo? Estamos aí em mais um vídeo do Quebec Técnico. Hoje, de forma especial, se bem que todas as vezes foram especiais também, mas estou com a honra de ter um convidado aqui super especial, aqui um amigo de longa data, e não é alguém que está indo para o Quebec, pelo menos por enquanto, mas um amigo, um parceiro aí que tem ensinado francês aí para boa parte do pessoal que faz parte da nossa comunidade lá do Quebec Técnico. E hoje ele vai compartilhar com a gente algumas experiências, algumas situações aí de ensinar francês para brasileiros. Então, bonjour Sada, comment ça va? Salut Edou, je vais très bien. Et toi, bon, merci pour l'invitation. Et toi, comment tu vas? Ça va bien, merci. Très Super. content de t'avoir ici. Bom, a gente começa em francês, mas para que todo mundo possa entender, Senão ninguém a gente vai assistir vai essa vídeo aí. vamos fazer o vídeo em português. Então, só para dar um pouco de contexto, eu conheci o Sada em 2009, enquanto eu estive lá no Senegal. Ele me viu lá nos meus primeiros passos do aprendizado francês. E depois, em 2016 que você veio para o Brasil, foi para o Brasil? Foi Não, foi 2019. já 19, ok. 19. 2019, a Sada veio para o Brasil, se casou com a Ellie, da minha amiga também, fui intérprete do casamento dele, ele ainda não falava português, Não, mesmo. Eduardo ajudou e bastante, né? foi alguém que me ajudou muito no francês ao longo aí da minha jornada, porque, eu só falava em francês com o Sada, e em 2023 ele passou um mês lá em casa, enquanto estava procurando um local para morar em Florianópolis. Eu aproveitei para fazer um intensivão de francês, que me ajudou bastante antes de chegar aqui Era bom. no Quebec. Era muito Mas bom. Sadá, então, Sadá agora ele é professor de francês e está ensinando francês aí para boa parte das pessoas que fazem parte lá da comunidade do Quebec Técnico. Eu convidei ele aqui para falar um pouco de como está sendo a experiência de ensinar francês para os brasileiros, quais são as maiores dificuldades, as maiores qualidades dos brasileiros, a experiência que ele tem tido. Então, Sadá, está contigo a palavra. Obrigado, Edu. Obrigado por essa oportunidade. Então, para falar a verdade, é muito bom. Já vou começar por aí. É muito bom, né, acompanhar brasileiros de forma geral, nessa jornada de aprendizagem da língua francesa. A maioria querem aprender francês para ir trabalhar. Então, tá sendo uma coisa muito, muito agradável para mim. No início era minha esposa que ensinava, né? Então, ah, depois, quando se mudamos aqui em Florianópolis, ela começou, mas um tempo ela ficou muito ocupada e não trabalhar na escola, também estava grávida, então disse, tá, agora eu vou ajudar. Comecei, mas no final, hoje sou a única pessoa aqui em casa que ensina a língua francesa. Se tornou minha atividade principal aqui no Brasil. Então, como tudo na vida, tem coisas boas e coisas menos boas, vamos dizer. Então, o brasileiro é uma pessoa que, isso é meio cultural, é uma pessoa que sempre dá um jeito. Então, isso pode ser bom e pode ser ruim no mesmo tempo. Eu vou ter a oportunidade de explicar melhor nisso. Mas, de forma geral, eu sou muito satisfeito dessa experiência, sou muito contente da maioria dos meus alunos. Realmente tenho orgulho de dizer que, para a grande maioria, porque tem alguns que não terminaram ainda, mas todos os meus alunos que terminaram o meu programa hoje falam e escrevem tranquilamente. Isso é um orgulho meu, e sou muito contente de falar isso. É, Agora, as dificuldades. Então, Edu, você fala das dificuldades, então eu vou falar sobre isso. Gente, não me julgam, né? É só para que todos nós conseguimos aproveitar. Então, muitos chegam também com essa postura de vamos dar um jeito.
Só que é mais que isso. Então, aprender uma língua às vezes necessita mais dedicação que a maioria das pessoas imaginam. Às vezes também eu Sim, gosto de dizer que não é culpa dessas pessoas, porque eu tenho vários colegas aí na internet que quando você acompanha no Instagram, YouTube, coisas assim, eles transmitem essa impressão que é fácil. Dá a impressão que você vai sim, falar a língua em um mês, então fazendo poucas aulas. Até uma vez um cara entrou em contato comigo, ele falou que ele gostaria de falar a língua em 7 dias. Eu achei que era brincadeira, mas o cara estava muito sério. Ele disse, tá, eu vou fazer um intensivão de 7 dias, depois eu vou falar. Eu disse, para aí, 7 dias, isso não vai acontecer, meu amigo. Ele disse, não vai acontecer. Sim. Tem um cara no YouTube aí, ele falou que ele ajuda pessoas a falar em 7 dias. Ele disse, não, esse cara fala assim só para captar, né, alunos, isso não é possível. Talvez em 7 dias sim, você vai saber falar bom dia, como você está, eu me chamo tal, eu faço tal. Fazer uma sim, introdução aí, te apresentar, isso é possível. Mas falar, isso leva tempo. Porque eu considero que alguém fala uma língua quando a pessoa conseguir falar o que pensa, o que quer, o que sente, o que deseja, o que não sim, quer, porque verdade. também tem que falar não, né? E isso, às vezes, as pessoas não imaginam que é um processo que pode ser longo. Então, isso é uma das primeiras, principais dificuldades que eu encontro, né? Quando eu acompanho as pessoas, tem que já quebrar Sim. essa ideia. Eles chegam, eles acham que vão estudar um mês, e tá pronto, vão falar francês igual o Emmanuel Macron. Mas não é bem assim. Outro aspecto tem um lado cultural. Então, o brasileiro, por exemplo, o brasileiro pegou a pizza e criou uma pizza de chocolate. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, que descobri pizza de chocolate. Esse jeito de pegar as coisas e tornar a coisa brasileira, às vezes atrapalha. Porque o brasileiro vai querer falar o francês do jeito brasileiro. E isso não funciona. Sim. Porque tem, por Aham. exemplo, várias coisas, né? É uma linguagem no dia a dia, coloquial. Isso também existe em francês. Só que, por Sim. exemplo, se você fala aqui no Brasil, eu levei tempo para entender esse tipo de fala, mas escuta para ver, por exemplo. Isso hoje eu sei muito bem o que significa. Mas você vai tentar fazer a mesma coisa em francês, a pessoa não vai pegar. É impossível, porque não, Aham. nossas gírias não são as mesmas coisas. Por quê? Porque língua é associada à cultura, e cultura é associada a um Sim. povo. E o brasileiro é um povo maravilhoso, que funciona de uma forma bem específica. É o povo do mundo francofone. Quando eu falo mundo francofone, países que falam francês, também tem um Sim. jeito de pensar diferente. Então, tem que já ajudar as pessoas a virar a chave, a mudar de postura, para conseguir justamente aproveitar melhor da língua. A segunda dificuldade, esse aí é muito sério, acompanhar adultos não é fácil, porque geralmente a pessoa precisa trabalhar, a Sim, pessoa tem verdade. família, a pessoa tem contas para pagar. Acima disso, você fala para a pessoa que ela precisa ter um tempo para estudar, e isso é complicado. A maioria querem só que o professor dá um jeito. Então, eu faço uma aula, duas, três aulas por semana, então é você que precisa dar o jeito para que eu consiga falar e escrever. Então, muitos Resolve não aí, são professor. como? Resolve aí, professor. O problema é Exatamente, é teu isso. agora. Muitos não imaginam que também para evoluir corretamente você precisa fazer um esforço em casa. Nesse esforço em casa, tem alguns que fazem, mas também usam o ChatGPT da vida. Eu lembro uma aluna, ela parou com isso, né? A primeira vez que eu mandei ela fazer uma redação, ela já estava no nível intermediário. Então, eu pedi Aham. a ela fazer uma redação e tudo. Ela fez uma redação, mas eu sou seu professor. Faz 6 meses que eu estou te acompanhando. Você saber mais ou menos o nível que você tem. A pessoa apareceu com uma redação de bonito, espetacular. Então, mas era francês avançado. Então, ela fez leitura e tudo. Então, ela terminou e disse, maravilhoso, eu fiquei muito satisfeito do seu trabalho. Mas me falei, onde você foi procurar essa redação? Então, ela ficou surpresa na hora.
Ela não pensava que eu iria perguntar isso, né? Professor, eu trabalhei Aham. ele sim. Tem palavras, eu sei que é você, mas tem outras palavras, não tem como. Não chegamos aí ainda. Então me falou honestamente. Ele falou, tá, na verdade, faltei tempo, eu tinha muito trabalho. Então eu acabei procurar uma coisa, ChatGPT me ajudou, eu personalizei um pouco. Mas como você notou, ele disse, mas eu te conheço, eu sou seu professor. Eu sou a pessoa que te Aham. forma, eu sei suas forças e suas fraquezas. Então tem isso, o fato que tem muitas ferramentas na internet que auxiliam, que ajudam, é uma faca com duas lados. Eu não sei como dizer isso corretamente em português. Então, pode te ajudar a cortar, mas se você não toma cuidado, pode te machucar. Ou seja, do língua, eu sou suspeito, né? O professor falando dessas coisas, parece que tá sendo contra essas coisas. Não, eu encorajo a usar, mas usa com sabedoria, porque Sim, senão vai criar dependência e no final, quando você vai querer, então, falar diretamente, vai rolar um bloqueio. Você não vai ter recurso para conseguir falar. Como eu falei, acompanhar adultos é complicado. Muitos chegam para quebrar tudo, para arrasar. Mas nas primeiras dificuldades, um bom parte acabam parando. E vão aparecer 6 ou 1 ano depois, e vão dizer, professor, eu tenho uma entrevista daqui a um mês, gostaria de falar. E complica, porque às vezes eu não tenho disponibilidade, porque tem outros alunos. Até mesmo quando eu tenho disponibilidade, eu gosto de dormir em paz. Eu gosto de dizer que eu gosto de dormir em paz, então eu falo a verdade para todo mundo. Eu falo claramente, meu amigo, em um mês não vamos conseguir fazer muita coisa. Então, o que eu posso te sugerir? Fica focado, estuda, se prepare. Falamos muito no passado com todas as línguas, então fica focado sobre isso. Eu tento dar algumas dicas para facilitar. Mas agora, sim, falar, contar as coisas do seu trabalho, da sua vida, isso pode ser complicado. Então é isso. Então as pessoas chegam, não são muito preparadas, têm a vida de adulto que faz que eles não têm tempo de trabalhar em casa e querem que o professor dê um jeito. Isso também é bem complicado para mim às vezes. E o outro ponto é o fato que algumas pessoas começam, param, voltam. Então essa ida e volta acaba fazendo que eles perdem muito tempo. Você acaba ficando 2 anos como uma pessoa. ah, sabendo que se a pessoa era constante, então trabalhava de forma contínua, em 8 meses até um ano iria terminar. Mas você vai ver sim, uma pessoa estudar 2, 3, 4, 5 anos, porque não tem constância. E isso é baseado sobre minha experiência. Formei pessoas, eles viajaram no Canadá antes de terminar os estudos, disseram, eu estou num país que fala francês, eu estou no Quebec que fala francês, então vou evoluir. Eu recebi várias mensagens de alguns alunos que me disseram, professor, eu regredi. O que aconteceu? A pessoa não caramba, fala, a pessoa frequenta só brasileiros, então não frequenta nativos, então não sim, fala. E tem uma prova, né? Isso todas as pessoas que estão lá sabem disso. Então, quando a prova da prevalência vai se aproximando, a pessoa começa a sentir pressão e quer voltar a sim, estudar, procurar saber escrever, essas uhum, coisas aí. Então, eu acho que, no meu nível, isso me desafia. Mas, na verdade, não é uma coisa que impacta o meu trabalho diretamente, mas a minha personalidade, porque eu gosto quando começamos uma coisa, terminar e terminar bem. Mas se você ir e sim, volta, entendi. às vezes eu fico meio triste para a pessoa, porque eu percebo que a pessoa está perdendo tempo. E quando um aluno me Aham, fala, tá, professor, eu vou parar, eu não vou ficar insistindo. Adulto, cada um gera a sua vida do jeito que quer. sim, Mas eu falo, puxa, que pena, porque eu sei que essa pessoa, daqui a alguns meses, vai procurar de novo um professor. Eu sei disso. É porque sim, não é só falar francês que vai ajudar a ir para Quebec ou a ficar feliz no Quebec, mas faz parte dos pilares. Então, tem que falar francês, tem que escrever sim. francês. E as pessoas. Isso é meu desafio. Eu vou deixar aí, talvez ele tenha outra pergunta e depois eu vou falar sobre algumas observações que eu acho que as pessoas precisam levar em consideração para aproveitar melhor. Sim, não, mas o que você falou, até em algumas
entrevista que eu já fiz aqui com o pessoal desse gás, a pessoa chega com gás, principalmente assim, depois que passou pela entrevista, pela primeira missão de recrutamento, aí não passou, aí fala assim, não, não vou começar porque ano que vem vai ter outra e tal, aí começa, mas aí vai, passa o primeiro, segundo, terceiro mês, aí a pessoa começa a reduzir o Desistir. ritmo, para. Tem alguns exemplos já gravados aí no canal aí de algumas pessoas que passaram por isso e normalmente o que acontece? Aí quando anuncia que vai ter a missão de recrutamento, Voltam a estudar. 1 mês, 2 meses antes, professor, socorro, Exatamente, preciso falar francês na entrevista. E exatamente. outra coisa que você falou assim que faz muito sentido a gente, o brasileiro, ele tem uma fama aqui de formar gueto mesmo, assim, de ficar muito entre eles, às vezes quando você vê que tem mais de um brasileiro trabalhando junto, acaba que essa afinidade já parece que a pessoa já é amiga há muito tempo, aí acaba que a pessoa se destaca, assim, né? E às vezes você vê muito, muito isso acontecendo, da gente se frequentar, assim, brasileiros frequentando locais onde vai encontrar outros brasileiros e realmente acaba é, regredindo um pouco nessa questão do aprendizado da língua, né? E isso é grave, né? É É, grave. é Porque não, uma, às vezes é mais fácil a imersão fora do Quebec junto com o francês exatamente. do que quando É, chega aqui. sobre esse ponto, eu gosto de sensibilizar meus alunos, porque eu não ensino só a língua, eu tento de chamar a atenção sobre a cultura, sobre como esses países funcionam, porque não é só a língua que muda, a cultura muda, a política muda, as leis mudam, então é um conjunto, na verdade. Às vezes as pessoas ficam focadas só sobre uma coisa. Eu quero falar para passar entrevista. Só que isso é um ponto, é uma porta para uma vida nova. Essa vida é coisas enormes que às vezes as pessoas nem imaginam. Eu gosto de dizer, primeiro, seus filhos, para as pessoas que têm filhos, vão estudar. Eles irão para a escola. As crianças pegam rapidamente a língua, sim, de fato. Mas você, como pai, como mãe, como você vai acompanhar a escolaridade dos filhos? Então, isso não é mais o início, isso é o depois. Então, às vezes, as pessoas Sim, não levam em consideração o depois. Então, você vai precisar assinar contrato. Será que você leu bem as coisas que estão dentro do contrato? Será que você entendeu? Então, você vai encher formulários. É a vida que segue. Você vai precisar escolher um seguro da vida, um seguro do carro. sim, Então, é isso são coisas, talvez, para algumas pessoas, são os primeiros anos, mas no longo prazo. Então, isso é uma armadilha. Eu vi várias pessoas caírem nessa. Tipo, eu tô lá e vou falar a língua. Não é verdade. Então, se você não se mistura com os nativos, você não vai falar a língua. Uma coisa é falar, uma outra coisa é escrever. Então, vai chegar um momento sim, que você vai precisar escrever. E o escrito, se você não estuda, você não vai escrever. Não, não precisa escrever, cara. Eu estou na área da manufatura. Beleza, tranquilo. Mas você tem filhos, você tem esposa. Então, ele vai chegar um momento que um vai precisar de uma coisa da parte do papai, da parte da mamãe, e você deve, pelo menos, ter uma noção clara do que você está lendo, do que você precisa escrever, para não acabar dependendo de outras pessoas, etc. Isso eu falo isso por experiência. Não passa uma semana sem que alguém me procura. Eu não vou falar o nome de meus alunos aqui, tá? Não vale a pena. Mas até sim, talvez alguns vão me ver aqui. Não sei se eles vão gostar que eu fique falando vidas deles aí. Mas eu tenho alunos que moram no Canadá há mais de 2 anos. E isso, para mim, é aham, meio estranho. Alguém que está num lugar há mais de 2 anos que continua a estudar uma língua. Mas essas pessoas aí, o que aconteceu é que quando eles tinham a oportunidade de estudar mais cedo, eles disseram, eu entendo perfeitamente, não, não vou gastar grana pagando um professor aí, eu vou chegar lá, vai ser resolvido. Mas hoje são sim, pessoas que estão estudando bastante. Por quê? Vão passar uma prova, não tem por onde fugir. Esse cara é experto, né? É francização. Essas pessoas estão fazendo francização. Eu tenho alunos que estão fazendo francização, mas que estão estudando comigo, porque não estão se aham, mandando bem,
A francização é só francês, tem professores que têm sotaques muito carregados, etc. Eu talvez tenha facilidade com brasileiros que, apesar que meu português não é perfeito, eu tenho um sotaque, porque sim, eu sou gringo, faz parte, mas pelo menos eu consigo falar em português, eu consigo explicar. Sim, Então, e isso é um diferenciado. Eu gosto de dizer que criança não precisa entender para aprender uma língua, mas é diferente. Adulto, se não entende, não pega, a coisa não funciona. é, Então, muitas pessoas no início chegam, eu vou decorar, eu preciso comprar pão, o que eu preciso falar? Je veux acheter du pain. Pronto, eu vou decorar essa frase. Tá, eu preciso comprar combustível. Como falar isso, professor? Ah, bom, je veux du carburant. É, eu vou decorar isso. Mas essa opção rapidamente mostra limites. Porque quando você vai precisar aham, explicar situações, falar de verdade o que você quer, isso necessita um pouco mais de habilidade. E não é sim, decorar frases que vão te ajudar a falar. Então, isso é uma opção realmente que eu não recomendo. E por isso eu gosto de falar, quando você vai chegar lá, você vai bloquear, você vai dizer, tá, mas eu quero dizer essa coisa aí, mas como eu vou falar isso? Aí a raciocínio da adulto entra em jogo. Criança vai botar uma coisa fora, pronto. Criança pode sim, falar uma bobeira. Então, na pior das situações, a mamãe vai pegar só os orelhas, tirar um pouco. Fofo, você falou isso, não pode falar isso, pronto. Mas adulto não pode. Porque quando você vai falar uma bobeira, o tempo talvez que as pessoas percebem que você é gringo pode ser muito complicado. Eu passei em sim, situações assim, eu passei em situações muito estranhas, não passei em situações violentas, ou ninguém me agrediu, tá? Também não preciso dramatizar. Mas hoje, quando eu penso em algumas situações do passado, eu falo, puxa vida, eu gostaria de conhecer melhor o português, eu não iria falar dessa forma aí. É para piorar, o Brasil não é tão diferente do Canadá, porque o Canadá tem várias províncias que falam francês ou inglês. Aqui no Brasil é só português, mas mesmo sim, assim, o português do Rio de Janeiro é diferente do português do Rio Grande do Sul, por exemplo, é diferente do português de Santa Catarina. Então, eu moro em vários estados. E eu percebi que quando você não tem informações que precisa, fica muito fácil de falar a coisa da forma errada, pensando que você está falando a coisa certa. Então, é sim, isso é o tempo que pode te ajudar, ou a aprendizagem. Eu, como Edu falou, quando eu cheguei aqui no português, também não imaginava que eu iria ficar no Brasil. Isso não era o plano. Mas há mais de 5 anos que eu moro aqui agora. Então, hoje, se eu sabia, eu iria estudar o português antes de chegar aqui. Então, hoje, tudo bem. Eu estou dando aulas, eu estou estudando, então, na faculdade, paralelamente. Então, dá trabalho, me desafia, mas todas essas sim, coisas são coisas que eu uso nas minhas aulas, por exemplo, para dizer para os meus alunos: olha, é possível, é possível. Eu estou trabalhando, meu português é perfeito. Eu sou muito ciente disso. Eu estou falando como nativo? Não, mas é bom o suficiente para trabalhar. É isso que a sim, pessoa precisa guardar na mente. Não só ter uma entrevista a passar, não. Tenha uma habilidade que vai crescendo. Então, aproveita das situações, frequenta os nativos, se desafia, não fica na sua zona de conforto. Eu poderia dizer, tá, eu estou dando aula de francês, está dando certo, tudo bem. Eu gosto da arquitetura, eu fui procurar uma faculdade de arquitetura. E Deus sabe que tem palavras complicadas na arquitetura, que você não usa no dia a dia. Mas me coloquei sim, dentro para me desafiar. É uma coisa que eu gosto. Mas isso me obriga a escrever. Eu estou usando softwares em português, às vezes ficar aqui com cabeça que dói, completamente perdido. Coisa que em francês eu faço sem pensar, sem esforço, porque eu sim, uso essas coisas, essas ferramentas há anos. Mas eu preciso fazer isso com a língua portuguesa, porque estou aqui. Eu não sei até quanto tempo. Meu filho nasceu aqui. Então, eu estou começando a curtir alguns aspectos do Brasil. Eu estou me tornando praticamente, entre aspas, brasileiro. Então, para vocês que querem ir no Canadá, vai ser a mesma coisa. Vocês vão chegar lá e vocês vão precisar abraçar uma cultura. A língua é um aspecto. A língua é a porta de entrada. Mas
atrás dessa porta tem várias coisas que vocês vão precisar realmente entender, respeitar e abraçar. Então, mais você vai ficar preparado, melhor se tornará a sua experiência. Mais você vai dizer, ah, não, eu vou dar um jeito quando eu chegar lá. Cara, você é brasileiro, você vai dar um jeito. Então, não vou dizer que não vai funcionar, mas você vai sofrer. Então, você pode passar sim, dificuldades desnecessárias. Já me contaram também um caso de uma outra pessoa que chegou, que começou a trabalhar, tudo estava dando super bem. No trabalho dele, né, ele não precisava falar muito porque é manufatura, né? Então, você faz soldagem, geralmente você não vai ficar falando. Mas a empresa que contratou ele quebrou, então falhou, então ele foi mandado embora. Claro, ele não passou fome, o governo cuidou dele. Mas só que sim, paralelamente ele estava financiando um carro, ele assim que chegou começou a financiar um carro, então não tinha mais muito recurso para continuar isso. Então ele precisou procurar um outro trabalho, mas ele sentiu realmente barreira da língua. Então, sem falar sim, das proceduras do governo, porque que o visto é veiculado a uma outra empresa, tem que tirar tudo isso. Mas para ele era ainda mais complicado porque não falava a língua. Então ele estava lá falando, né, coisas básicas, mas não sim, era bom o suficiente para passar uma entrevista lá. Aqui no Brasil, às vezes, para pessoas que fazem Quebec em TED, sabem que tem intérprete. Então, você pode ser sim, contratado sem falar a língua. Eu tenho vários alunos sim, que procuraram um professor depois de ter conquistado literalmente um posto, um trabalho. Então, tem essa possibilidade. E isso também é um base sobre isso para dizer que não é a entrevista a coisa mais importante. Então, as pessoas precisam colocar isso na cabeça. É o que vem depois, que é mais importante. Não sim, é o que sim, entra você aqui, é o dia da chegada que é importante. Na verdade, não. É o depois. É isso que vai sim, fazer a diferença. Quando você vai colocar seus filhos na escola, quando sua esposa, entre aspas, vai surtar porque não conseguir ir no mercado sozinha, não sabe como falar, não sabe como lidar com o dinheiro. É verdade, sim, gente, é brincadeira, tá? Mas você vai precisar lidar com essa situação. Então, sim, você vai sim, precisar trabalhar e também ficar ainda mais presente em casa, literalmente. Então, pelo menos no início. Então, eu acompanhei vários casais. Eu estou acompanhando casais ainda. Então, às vezes pode ser difícil de pagar sua aula e a aula da sua esposa. São situações também que eu vi. Às vezes eu acompanho o marido, quando chega lá, a esposa começa a estudar. Tem várias possibilidades. Mas eu encorajo todo mundo a estudar. Não só para a entrevista, mas para a vida, literalmente. sim, Porque mais você vai dominar a língua, e quando eu falo dominar, é falar e escrever, tá? Mais você vai conseguir aproveitar das oportunidades que vão surgir. Menos você vai ser preparado, mais difícil se tornará a sua jornada. E isso é diretamente ligado ao língua. Então, querendo ou não, é, o jeito brasileiro funciona muito bem aqui no Brasil. Tem que ser muito honesto também. Funciona super bem. Lá funciona, mas não super bem. Então, esse jeito sim, funciona em todo lugar. Mas lá você vai sentir muito rapidamente limitações. E isso eu falo isso por experiência. Então, eu passei perrengues aqui no Brasil porque não falava a língua. A diferença é que o brasileiro, culturalmente, é uma pessoa elétrica, calorente, querido, que assim que percebe que você é estrangeiro, vai ter mais paciência, vai ir mais devagar, etc. No mundo francófono, não é que somos ruins, tá? Não entendem mal o que eu estou falando aqui. Então, às vezes as pessoas pensam que somos frias. É diferente. Nós não se relacionamos do mesmo jeito com o tempo. Então, você vai encontrar um cara, ele está aí num lugar, talvez trabalhar ou não sei onde. Você vai falar, por exemplo, dá licença, senhor, eu gostaria de saber onde eu posso pegar ônibus para ir no centro. Se a pessoa não sabe, por exemplo, ele vai te dizer não, je ne sais pas. Então, você pode me ajudar? Não. Ele vai te falar não. Esse não vai ficar bizarro na cabeça do brasileiro, porque o brasileiro não fala não. O brasileiro nunca fala não. Ele vai aham, tentar explicar coisas.
Mas isso é coisas que eu gosto às vezes de falar para meus alunos, porque não é só aprender a língua, tem um aspecto cultural, porque às vezes você pode ficar Sim, chocado, porque as pessoas falam e pensam diferente. Agora, eu não vou ficar aqui dizendo Isso é melhor, isso é pior", isso não é meu papel. Cada um tem opiniões formadas que podem mudar com o tempo, mas tem que se preparar, porque justamente falamos de uma forma completamente diferente. Então, não é porque você aprendeu a língua que você vai conseguir usar do jeito adequado. Quando eu cheguei aqui, fui na faculdade estudar a língua. Então, tive uma excelente professora. Eu vou falar isso. Ela era muito zelosa. Ela nem aceitava que eu falasse, por exemplo, de nada. Ela falava, faça isso. Vai, senhora Solange, por quê? Esses brasileiros, ela é brasileira, tá? Eles estragaram tudo. Não é de nada, é por nada. Ela me ensinou um português que ninguém fala. isso é mesmo. Nem eu sabia dessa. Ela fala que é por nada. Ela fala que de nada não é português. Então, ela diz que o jeito correto é por nada. Aham, Então, é essas coisas que no início eu falava. Eu percebi rapidamente que no sim. dia a dia ninguém fala assim, então me adaptei. Mas em Caxias do Sul eu já passei uma situação muito frustrante. Então eu fiquei muito frustrado. Era a única vez que eu chorei por conta da língua. Eu cheguei a chorar por conta da língua. Caramba. É, era uma coisa muito simples, muito boba. Eu fui no mercado para comprar pão, então a pessoa me falou não, eu falei pão francês, a pessoa me falou não, aqui não tem pão francês. Eu disse, "Ué, você está aí na minha frente, você fala que não tem pão francês?" Ela falou, não, aqui se fala cassete. Eu disse, cassete? Não, cassete no Rio de Janeiro é imenso. Senhora. Então, tentei explicar um pouco, porque eu fiquei chocado. Era uma mistura Sim. do uso diferente da língua e da cultura. Eu fiquei bem perdido nesse momento. Conversa vai, conversa vem, eu não consegui falar, ela não conseguia me entender, então ficou uma situação meio bizarra. Eu peguei pão, mas me senti mal. Esse momento me deixou meio sem Sim. graça, porque eu disse, tá, uma situação tão simples, mas como eu não consegui falar uma coisa clara? Então eu fiquei frustrado, porque na minha Aham. cabeça tudo que eu falava era português. Era mesmo, isso que é o pior. Mas sotaque, pronunciação, diferença cultural, porque era lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, eu falei pão francês, lá não era pão francês, meu filho está me chamando. Então ele disse, cara, é um restante. Então ele disse, tá, tem problema aqui. Mas isso ficou na minha cabeça, ficou na minha mente. Então comecei a pensar, mas, cara, faz 2 anos que estou aqui, não estou conseguindo falar, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, nesses pensamentos aí, fiquei tão frustrado. Cheguei em casa, isso minha esposa nem sabia. Talvez ela vai descobrir depois desse vídeo aí. Então, fui me trancar no banheiro. Fui me trancar no Uau. banheiro. Então, uma situação ridícula, que nem durou 5 minutos, me deixou completamente quebrado. Eu chorei. Eu fiquei lá uns 10 minutos chorando, chorando. Tudo bem, Xerri, tudo bem. Até tomei banho para fingir que os olhos vermelhos eram por conta de sabão e tudo. Voltei, respirei e disse, tá, então Aham. isso aí precisa mudar. Eu preciso dominar melhor essa língua. Sotaque eu sempre terei, porque eu não sou daqui. Pronunciação também é uma coisa importante, tem que cuidar disso, tem que fazer mais esforço. Aí eu resolvi me abrir melhor, frequentar mais brasileiros, porque em casa eu ficava sempre computador é francês, televisão Sim. é francês, telefone é francês, minha esposa fala francês. Quando eu saía, era só para comprar uma coisa no mercado, então não precisava falar. E isso era perigoso, porque até meu escrito, no meu caso, na época, era mais desenvolvido que o meu falo, porque eu escrevia o português, eu estudava, mas eu não falava, por exemplo. Sim. Continuamente eu não falava. E isso me atrapalhava bastante. Então, eu uso isso também para nas aulas. Às vezes não é só francês. Eu várias vezes passei cursos, isso pode ficar bizarro. Tipo, eu passei 1 hora, paguei 1 hora, não estudei francês, sim. Mas porque eu sei que saber as informações certas faz diferença. E isso, meus alunos podem confirmar Sim. isso. Talvez eles vão assistir essa aula, essa entrevista aí. Então, várias vezes. Não, claro, também, não faço isso sempre, né?
Mas várias vezes eu falei, literalmente, cara, para um pouco, porque sobre esse ponto você está muito enganado. Vamos falar sobre cultura. Então, aqui, sim, vocês funcionam assim, vocês pensam assim, é uma maravilha aqui no Brasil. Mas o dia que você vai pisar lá na França, na Quebec, Marrocos, Senegal, você faz isso, você vai se dar mal. Não faça sim. isso, não fala assim. Até você, Eduardo, eu acho que você pode lembrar uma vez, nós fizemos uma simulação da entrevista de trabalho. Não sei se Sim, você vai sim. lembrar. Eu parei e falei, cara, você falou isso, você isso nunca mais. Mas aqui no Brasil é uma coisa normal, todo mundo fala assim, e não é um problema. Aham. Mas isso te prejudicou, eu acho que no passado. Mas assim que você entendeu, percebi que não. Então você ajustou. E se não me engano, Sim, o entrevista que apareceu depois deu certo. sim, Então, sim. essas pequenas coisas. Edu, eu não te formei em francês. Edu é meu amigo. Então, eu conheço ele desde 2008 ou 2009. Então, Edu falava francês já. Mas tem alguns aspectos culturais que Sim, fazem que você pode usar a língua de uma forma errada. E isso exato. também é uma coisa a levar em consideração. Então, às vezes eu paro, eu falo, tá, hoje não é conjugação, hoje não vamos falar do masculino, feminino, porque é uma coisa bem diferente do português e do francês também. Até hoje eu tenho dificuldade com isso em português, mas às vezes eu falo, tá, cara, o brasileiro pensa assim, fala assim, faz desse jeito. É uma maravilha, tudo bem. Mas isso é aqui. Lá é Sim, diferente. As pessoas vão aham, exato. pensar completamente diferente. Então, um aluno meu já ficou chocado, me enviou um e-mail que uma empresa enviou para ele. Eles me faltam de respeito, cara. Eles não podem falar assim, porque falam assim. Eu disse, calma, meu amigo, o que aconteceu? Não, pô, eu enviei uma mensagem para falar. Ele tá, agora, para que eu conseguir te ajudar, me envia. Pode enviar. Ele enviou. Eu leio, eram três frases simples. Eu fiquei rindo de cara dele. Ele estava nervoso, mas eu estava rindo de cara dele. Ele disse, cara, mas você sabe o que está escrito? Eu falei que sim, eu entendi. Mas ele está. Então, tudo que você leu aqui está justo. Você entende. Mas, cara, o que? Esse mensagem cronotativo. Então, Sim, as pessoas, às vezes, quando eles estudam também, e no início é bem normal. Então, ficamos numa posição muito literal. Então, tudo que a pessoa fala ou escreve, geralmente pegamos no primeiro grau. Só que não é sempre assim. Às vezes a pessoa vai falar o dia, ele está pensando à noite, sim, literalmente. verdade. Então, linguagem conotativa também existe. E isso não é só durante a aprendizagem da língua que você vai descobrir isso. Isso você vai perceber isso quando você vai se aprofundar, quando você vai conhecer melhor a cultura. Então, Sim. gostaria de ajudar sobre essas coisas, mas é isso. Edu, eu falei muito aí. Pode me fazer uma pergunta para que eu possa me Não, não, acalmar um tá pouco? ótimo. Eu acho que você bem falou, você não me formou, mas você lapidou, me ajudou muito aí, principalmente nesses aspectos culturais aí que foram muito importantes. Mas eu acho que, assim, em relação a dificuldades, essas coisas tudo, você foi excelente no que você falou. É muito bom a gente ter uma perspectiva de alguém que está vivendo na na cultura brasileira, mas que tem um olhar de fora, assim, né. Você tem uma perspectiva única, assim, né, que é importante, às vezes, a gente ouvir e entender quais são as nossas dificuldades e como superar isso. Acho que, eh, você cumpriu muito bem esse papel nesse vídeo e eu acho que a gente pode fazer outros aí Com para certeza. falar de outros assuntos, mais falar de aspectos emocionais, É importante. mas eu estou super satisfeito e ansioso para publicar esse vídeo Obrigado, Edu. e Obrigado pela oportunidade. e com certeza vamos fazer outros aí. Sada, obrigado e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber mais informações, aí eu vou deixar o contato do Sada aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. E cola com a gente, que é sucesso. Falou, tchau, tchau.